Casa de Oração Bezerra de Menezes, ele vem nos falar, olha só o título: um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Né? Robson, você tem até 25. Tentarei. Tentarei. Que Jesus abençoe. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É uma honra, uma alegria poder participar com vocês da 27ª semana de aniversário aqui do GELPA, do Grupo Espírita Lá Francisco de Assis, a quem eu já trago já há algum tempo no coração o carinho e o conforto espiritual de poder vir aqui algumas vezes. E hoje, com esse desafio, com essa proposta de nós falarmos sobre esse tema tão desafiador que é falar sobre Francisco de Assis. Por certo, ainda não me encontro na condição ideal para poder falar dessa alma que até pouco tempo atrás esteve conosco e nos deixou um legado de amor, de conforto espiritual e de coragem para vencer a si mesmo, a fim de que a mensagem de Jesus pudesse de fato ser implantada na Terra. Porque, segundo os seus biógrafos, os seus estudiosos, nenhum outro depois de Jesus conseguiu melhor expressar o amor de Deus entre nós do que Francisco de Assis, em que pese outros grandes vultos do Evangelho nascente, que é o caso de Maria de Magdala, que é o caso de Paulo de Tarso e de todos aqueles que estiveram lado a lado com Jesus na tentativa de fazer com que a sua mensagem pudesse de fato ficar entre nós. E o mais interessante é que hoje nós vamos tentar falar um pouco a respeito dessa citação de Francisco, que é exatamente, por favor, passe aí. O único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Vale lembrar que Francisco de Assis, ele é considerado o sol de Assis. E ele vai nos deixar esse legado de amor para todos nós, humanidade na Terra. E ele veio em um período em que a Terra precisava desse raio de sol para sair da sombra em que ela se encontrava, por conta da nossa ignorância, por conta dessa falta de visão e da vivência dos ensinos de Jesus, que aqui nos legou esse sentimento maior que é o amor. Esta é uma das muitas frases que são atribuídas ao pobrezinho de Assis, porque muitos de nós conhecemos a sua história e nós trouxemos nesse material um pouco dessa história para que a gente conheça a grandeza e a beleza da vida de Francisco e quem sabe ela possa nos estimular, ela possa nos favorecer igualmente a vivermos dentro dessa proposta crística que ele nos trouxe enquanto esteve conosco no período encarnatório aqui na Terra. E aí a gente começa falando um pouquinho dele, que é conhecido na Igreja Católica, foi reconhecido como uma grande alma, como São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni de Pietro Bernardone, João Bernardone, nascido em Assis, na Úmbria, na Itália, em 26 de setembro de 1181, e veio a desencarnar em 3 de outubro de 1226. Foi um santo vindo de uma família de comerciantes e é considerado o anjo, considerado santo protetor dos animais. Para quem não sabe dessa história,
Francisco de Assis é, na verdade, de acordo com o que dizem os espíritos, a reencarnação de João, o evangelista, aquele querido por Jesus, o irmão de Jesus, a quem ele delega, a ele, João, o cuidado da sua mãe, quando daquele episódio muito bonito que vai nos narrar Humberto de Campos no seu livro Boa Nova, que diante daquele momento de agonia, de dor e de uma quase já total separação entre os dois, mãe e filho, ele, no alto, em vendo o desespero, a aflição daquela mulher, quando todos já tinham o abandonado, e em particular os discípulos, eis que de repente surge a figura de João, junto àquelas 3 mulheres que corajosamente ali estiveram dando testemunho de amor e de fé naquele momento crucial, do momento da crucificação de Jesus. Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria, mãe de Jesus. Eis então que surge o discípulo querido João. E vendo do alto aquela angústia materna, ele então dirige-se o olhar para ela e lhe diz numa atitude de compaixão: mulher, eis aí o teu filho. E voltando-se então para ele, lhe diz: filho, eis aí a tua mãe. Nesse momento há um corte do ponto de vista fisiológico, humano, material, consanguíneo, porque logo depois Jesus expira na cruz, vindo a desencarnar. E ele assume o compromisso de cuidar da Mãe Santíssima, da Mãe de Jesus, durante todo o período em que eles estiveram encarnados, até o momento do desencarne primeiro de Maria. E a relação que se estabeleceu entre o discípulo querido João e a mãe de Jesus, o primogênito, aquele que veio em nome do amor para a edificação desse reino de Deus na terra, foi tão simbiótico, foi tão profundo, tão fortalecedor, que nunca mais eles se separaram, continuando ainda hoje nesta relação de filiação, de amorosidade, de ligação de almas afins. E Francisco, mais tarde, vem reencarnar nesse período em que a Terra passava pelo período que ficou conhecido como sendo a Idade Média, em que as sombras tomaram conta da Terra, em que a dor, as guerras, os holocaustos, a infâmia, o poder e tudo quanto caracterizava a nossa inferioridade moral se caracterizara de forma profunda, como talvez nenhum outro momento da história da humanidade da Terra houvera acontecido. E ele vem dentro de uma proposta crística de fazer com que esse único raio de sol pudesse renovar, renascer das cinzas, das sombras, a possibilidade de que a mensagem de Jesus, naquele instante já esquecida pelos interesses materiais imediatistas da vida, pudesse renascer pouco a pouco no coração dos homens. Daí, logo no início da sua história, conforme os seus biógrafos, ele inquieto, pois que trazia essa missão, e até os seus 24, 25 anos, no primeiro quarto da sua existência física, ele não tinha se lembrado, ele vivia como um homem comum, um jovem de 24 anos, filho de um casal poderoso, rico, de um comerciante da época, dos mais famosos, conhecidos, e ele vivia dos prazeres da carne, das necessidades humanas, até que quando surge a guerra na Itália, ele é convocado para ser soldado, para lutar, e nesta luta e na guerra, ele vai poder perceber o desespero, a dor daqueles que lá estavam, e ele começa a ter uma febre, ele começa a adoecer,
E nesse momento em que ele está entre a vida e a morte, uma vez que ele for atingido do ponto de vista físico, ele começa a fazer contato, então, com aquilo que estava esquecido pelo véu momentâneo da reencarnação, conforme nos dizem os Espíritos, o esquecimento do passado, apesar de ter sido um dos discípulos queridos de Jesus, aquele que melhor expressou depois de Jesus, já à época quando esteve com ele, esse amor, essa doçura. E uma das frases mais conhecidas de João, o evangelista, é exatamente esta: meus filhos, jamais deixeis de amar. Ou seja, em todo o seu processo reencarnatório, ele nos convidava ao exercício do amor, porque ele entendia que o amor é o sentimento mais profundo e mais perfeito que nós poderíamos expressar na vontade de Deus. E então essa conversa com os animais, ele traz justamente dessa experiência, porquanto, quando preso na ilha de Patmos, ele estava sozinho, não tinha com quem conversar, e ele então começou a conversar com os peixes, já que era uma ilha, com os pássaros que ali estavam, e o interessado que o poder e o magnetismo da sua palavra, da sua energia amorosa, faziam com que os animais parassem e o escutassem. E eles ficavam todos ali quietos, ouvindo a mensagem e a pregação de João. Então, quando ele é considerado o protetor dos animais, é porque ele trazia consigo essa experiência mnemônica de conversar com os animais. E são muitas as histórias atribuídas igualmente a Francisco de Assis, em que ele tem uma relação direta com os animais, conversando, protegendo, amando e por aí vai. E uma das mais conhecidas é a história famosa do lobo, em que o lobo era temido por toda uma cidade. Confesso que agora me foge o nome do lobo. E ele então resolve ir até onde o lobo estava para conversar com o lobo e dizer que ele estava criando um temor, criando uma insegurança para toda a população daquela cidade, considerando a velocidade, a violência com que ele agia para com aquelas pessoas. E o lobo foi tocado no coração a tal ponto que ele virou um cordeirinho. Ele passou a ser um lobo manso e que virou a atração da cidade, porque todos queriam conhecer o lobo que Francisco havia amansado. Isso por conta do quê? Do seu poder, do seu magnetismo, do seu amor, que envolveu não apenas os animais, mas igualmente todos aqueles que estiveram junto a eles. E sem dúvida alguma, um elemento também importante na sua história, que vocês ouvirão repetidas vezes essa semana, se é que já não conhece dessas histórias, considerando que a casa de Francisco, e vocês devem conhecer bem a biografia dele, é Clara de Assis, que já à época se apaixonara do ponto de vista da energia divina e o acompanhou durante toda a sua história. E esta relação de afinidade espiritual, de almas gêmeas, de amor incondicional, ágape, o amor ágape, advém exatamente dessa experiência em que ele lá estava na figura de João Evangelista, com nada mais, nada menos do que com Joana de Cusa, que foi uma daquelas 3 mulheres que diante do altar ali estava para socorrer e viver aquele momento de dor quando da crucificação de Jesus. Então a gente percebe que a história espiritual dos espíritos encarnados até o atingimento da perfeição não é algo que existem rupturas, é solta, mas existe um encadeamento lógico, existe
toda uma construção ao longo da história. Porque quando hoje nós o reconhecemos como Santo Sol de Assis, não é não tanto pelos feitos que ele realizara naquela encarnação, mas pela capacidade de fazer com que a energia do amor pudesse sublimar e atingir todos aqueles que lá estavam. Porque somente um espírito altamente consciente do seu papel e da sua missão seria capaz de abdicar toda aquela riqueza, todos aqueles bens, a própria juventude, para poder seguir aquela voz que lhe veio em dado momento e lhe pedia: Francisco, reconstrói a minha igreja. A história de Francisco começa exatamente desse ponto, em que essa voz insistentemente, tal acontecer à época, quando do episódio de Paulo de Tarso, naquela estrada de Damasco, em que a voz lhe dizia: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ao questionar: quem sois? A voz lhe responde: Jesus, a quem persegues? E ali há um processo de transformação, de mudança, igualmente acontecera com Francisco, pois que a voz lhe vinha em sonho e mnemonicamente, auditivamente, considerando que ele também era um médium, e então ele ouve a voz: Francisco, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele acreditava que ele tinha que construir aquela igreja de Assis, que tinha sido destruída por conta das guerras, e que ele se dedicou a sair pela cidade de Assis e a adjacência para colher pedras, juntamente com alguns companheiros jovens da época de bebidas, de festas, de vida mundana. Ele então começa a sair para construir aquela igrejazinha. Mas no decorrer do tempo e com a maturidade, com os anos, ele vai perceber que na verdade não era a construção material que a voz lhe pedia, mas sobretudo a igreja do coração. Tal qual dissera Jesus, igualmente no episódio de uma conversa muito bonita que ele tivera com Joana de Cusa, em que ela vai procurá-lo, e que também vamos encontrar no livro Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa, em que ela o procura para falar das suas dores, das suas aflições, do seu desespero, da sua vida consorciada com o intendente de Cusa, e depois de escutá-la, de ouvir as suas queixas, as suas dores, e ela então se propõe a fazer com que o seu marido aceitasse Jesus enquanto Messias, ele então lhe diz: Joana, Joana, as pedras, as igrejas são de pedras. Um dia todas elas ruirão. Eu vim construir a fé viva no coração dos homens. O que isso representa para nós? Que na verdade não é a parte física, pois que Kardec, quando da sua vez, ao nos dizer que a doutrina espírita não era religião, não na feição material, dogmática, física, como até então existia, mas a religião do coração, a religião da fé, a religião da coragem de viver os ensinamentos do Cristo, tal qual ele, Francisco, se predispunha a ensinar para todos aqueles que acreditaram naquele ideal de vida. E é preciso muita coragem, conforme já dissemos, para abdicar as coisas do mundo para servir a Deus. Tal qual dissera Jesus, e ele, na condição de João, ouvira muitas vezes: aquele que quiser entrar no reino de Deus deverá abandonar tudo que tem e me seguir. Não se pode servir a dois senhores,
Naquele momento, até os 24 anos de idade, Francisco Bernardoni estava servindo a Mamon, as coisas do mundo, até que um episódio muito significativo lhe acontece na vida, aparentemente fortuito, consequência da guerra, de uma realidade social de então, mas era um movimento sob os auspícios do Senhor para que ele pudesse resgatar aquilo que ele havia se comprometido com o mundo espiritual superior. E então ele desperta daquele sono profundo e ele então entende que ele tinha uma missão, que ele tinha um trabalho para fazer. E esse pequeno raio de sol, tal qual ele fora na Idade Média, no período das sombras, no período da violência maior que ocorrera da Idade Média, ele conseguiu afastar muitas sombras, porque a partir daí há um renascimento, um reavivamento da mensagem de Jesus, em que logo depois surge o iluminismo e outras almas que ali estavam junto com ele vieram fortalecer esta visão de humanidade, de fraternidade, de solidariedade. Então a gente vai ver que é uma história das mais bonitas e ricas e que nos serve hoje ainda, passado tanto tempo, tantos séculos, como sendo exemplo a ser perseguido. Porque nós também podemos ser esse único raio de sol, afastando muitas sombras nos caminhos nos quais nós caminhamos. E a vida a todo momento está nos convidando a tal. Não precisamos estar ou ficar na sombra, dentro de nós mesmos, nesse inconsciente coletivo, vivendo do aqui e do agora tão somente, aprisionados à matéria, esquecidos de que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, fadados à perfeição. Eis aí o grande desafio a ser vivido por nós que nos dizemos seguidores de Jesus. E ele vai dizer: aquele que quiser me seguir deverá dar a sua vida, porque aquele que salvar a sua vida em detrimento da minha mensagem, perdê-la-á. Mas aquele que der a sua vida em meu nome, ganhá-la-á. Daí porque hoje nós estamos aqui homenageando, reverenciando esse apóstolo de Deus, esse servidor do Cristo que esteve aqui e que, segundo os Espíritos, está se preparando para retornar com aqueles 200 da época franciscana em Assis, na Úmbria, para fazer com que, de novo, as ideias da imortalidade possam ser definitivamente implantadas na Terra, uma vez que é do nosso conhecimento que ela está saindo desse processo de sombra em que ainda se encontra para esse momento de luz, para esse momento de despertar da revivência do amor de Deus entre nós. Por isso a necessidade de mantermos viva esta chama de luz, esse sol irradiante, que é esse núcleo de trabalho no bem e do amor, nesses 27 anos de atuação, propagando a mensagem de Jesus, dentro dos princípios estabelecidos por Assis, o franciscano, para que nós sejamos os próximos franciscanos da modernidade. Que não precisamos, de alguma sorte, viver como ele viveu do ponto de vista material. Os apelos não são mais para esta realidade, do ter que abandonar todas as coisas, mas se ainda assim for preciso, que façamos, para darmos testemunho da nossa capacidade de confiar em Deus. E aí, recentemente, lá em casa, no nosso evangelho no domingo passado, nós estávamos discutindo juntamente com alguns amigos do movimento espírita que nós convidamos, e nós discutíamos, dentre outras coisas, essa passagem, servir a Deus e a Mamon, porque é o que caiu livremente durante a abertura do evangelho.
E alguém trazia algo que me chamou a atenção, que me parece que tem a ver com essa fala nossa, em que a pessoa dizia, por sinal uma referência, não sei se já teve aqui, que é o André Nascimento, e que vocês deveriam fazer o convite a ele ali lá, do Deus Luz e Verdade, porque tem muito mais conhecimento do que a gente possa imaginar. E aí ele trazia uma fala, pegando o recorte dessa passagem de Paulo de Tarso, em que Jesus vai dizer a voz, vai dizer a ele, Senhor, quando questionada, o que devo fazer? Dessa passagem, quem sois? Sou Jesus, a quem persegues. Aí a ficha cai, ele fica cego, e naquele momento ele fica atordoado, sem saber o que fazer. E aí ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor então diz assim, a voz, vai para Damasco e lá aguarda, espera, pois que alguém irá encontrá-lo. E prontamente, decididamente, sem qualquer questionamento, Paulo assim o faz, logo depois de liberar aqueles que lá estavam com ele, os seus soldados. E ele prontamente, tal qual o soldado que obedece o general, segue cego para Damasco. E fica lá, em um hotelzinho, guardando alguém chegar até ele. Da mesma forma, Francisco de Assis, fazendo um paralelo, no sentido de confiarmos em Deus. Confia em Deus e segue. Ou seja, desprovido de qualquer possibilidade possível de acontecimento, eis que ele vai, confiante, seguir aquela voz, porque ele acreditava naquela voz. Se a gente acredita em Deus, tal qual acreditara Francisco de Assis, a gente vai e não teme. A gente não precisa estar provido de muitas coisas, das seguranças do mundo, para nos dizermos seguidores de Jesus. Porque hoje ainda é assim. Nós dizemos seguidores, mas queremos que tudo esteja bem, sem nenhum problema, sem nenhum desafio, sem nenhum testemunho. A gente quer dizer que ama a Deus e a Jesus quando Ele nos protege de tudo, enquanto que os outros que passem pelas suas dores e aflições. Porque enquanto está no vizinho, Deus é bom. A gente até ora por eles, mas quando resolve bater na porta da nossa casa e adentrar a aflição, a gente entra no desespero. Cadê Deus que me abandonou? Mas eu não estou lá toda segunda, toda quarta e toda quinta no Gelfa? Não sou eu que levo toda noite lá para o Arquidaban, 7 portas, o enxoval, a sopa, o pão? Não sou eu que toda semana estou atendendo os espíritos? Por que eu perdi o meu carro depois que eu saí do trabalho mediúnico? Por que eu sofri essa ou aquela doença? Por que eu perdi esse ou aquele bem? A gente se questiona e acredita que Deus nos abandonou. Mas como querer fortalecer a fé sem os testemunhos? Porque Francisco, igualmente, poderia ter negado, tal qual Francisco de Assis, tal qual o atual Francisco Papa, tal qual Allan Kardec, e tantos outros ícones que nós conhecemos na história, que vêm sustentando a chama desse sol incandescente, que é a nossa estrela, que faz com que haja vida, pode passar, que haja vida entre nós na terra. E se esse sol se apaga, alguém já parou para pensar nisso? Na sabedoria de Deus, ele um dia, segundo os astrônomos, os estudiosos das galáxias, ele um dia vai se apagar. É possível. E olhem que não é lá esse sol todo, porque nós temos vizinhos interplanetários que possuem 5, 6 sols, possuem muito mais incandescente do que o nosso. No entanto, ele nos serve de aquecimento do planeta. Tudo gira no seu entorno. E a gente precisa considerar que nós também igualmente somos esse sol divino. Vós sois deuses, fazei brilhar
a vossa luz. E a luz é esse sol, é esse raio de sol, tal qual fora Francisco à sua época, que nós podemos fazer no século XXI. E esse é o século em que esses espíritos divinos, esses espíritos luminares, estarão de volta entre nós para a implantação desse reino de Deus na terra, a fim de que o amor de fato e de uma vez por toda seja vivido entre nós. E aí entenderemos a citação crística quando lá esteve João com Jesus. Que bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque seriam chamados filhos de Deus e herdariam a terra. Esta terra que está sendo pouco a pouco preparada e arrumada para receber os espíritos que confiaram em Deus, que ouviram a mensagem, o comando: vai e não peques mais, segue até a cidade e aguarda, e tantas outras que Jesus assim fez, e aqueles que estavam atentos à mensagem se propuseram. Aqui rapidamente eu vou ter que pular algumas questões por conta do tempo. Eu pensei que eu tinha 2 horas para falar para vocês, considerando que a gente está falando de Francisco, né? Não pode ser 40 minutos. Talvez para falar de Robson, mas para Francisco tinha que ter mais tempo, viu? Sem reclamação. Então, eu trouxe algumas citações que eu vou abreviar algumas delas, só para a gente ver o poder do valor moral e espiritual desta alma que esteve até pouco tempo atrás conosco. Isso se nós consideramos a eternidade, porque século 12, 13, em que ele esteve conosco, para o século 20, são alguma coisa de quê? De 8, 10 séculos. Então, são 7, 8 encarnações, talvez. Então, não é muito tempo, e ainda ressoa em nossos ouvidos, na nossa memória, porque lá nós estávamos guerreando com Francisco ao seu lado. Talvez estivéssemos mesmo na confraria franciscana, talvez, quem sabe, tenhamos sido um dos 200 que fizeram o trabalho dos franciscanos inicialmente. Não se sabe. Eu não conheço a minha história espiritual, talvez não conheçamos a nossa também, mas está lá tudo registrado. E aquele que segue Jesus, aquele que diz sim à sua proposta, não se perderá, porque o Pai não abandona os seus filhos. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá do aprisco do Senhor. Então nós escolhemos: meu Deus é meu tudo. Quem de nós conscientemente tem essa percepção de Deus? São frases atribuídas a Francisco. Meu Deus é todo meu Deus. É todo meu. O que a gente elege como sendo todo nosso é o carro, é a casa, é o salário. Ai, se mexer no meu salário, aí o bicho pega. Não é assim? Ai, se mexer com o meu filho, com a minha filha, com a minha mulher, ninguém mexe. Com o meu marido, celular, meu celular, e é verdade. Quantos dizem assim: eu sem celular não sou ninguém, minha vida acabou porque roubaram o meu celular? Mas Francisco tinha uma outra percepção de interesses. Meu Deus é meu tudo. E nele ele confiava, tal qual irmã Dulce, que daqui mais um tempo igualmente será canonizada, será uma santa, a santa da Bahia, que deu testemunho de amor fidedigno a quem? A Deus. Essa frase poderia ser atribuída à irmã Dulce, porque ela viveu a mensagem de Deus proposta por Jesus. Ela poderia ter abdicado a sua vida e ser apenas mais uma freira de um convento qualquer, cumprindo com as suas obrigações religiosas.
mas ela foi muito mais. Francisco poderia ter feito algumas caridades, algumas ações no bem, mas ele ficou nu. Ele agradeceu ao pai Bernardone, que não entendia como poderia um jovem naquela idade, que tinha todo um futuro pela frente, em todos os aspectos, que poderia ter casado, ter filho, ter sido bem sucedido, dar continuidade, porque era filho único, primogênito. Ele poderia ter ficado com tudo, porque era dele. Mas ele disse não. Eu prefiro a pobreza. Eu preciso me ligar, pedir, sair de casa em casa, pedir um alimento, do que ter que servir, a partir de agora, a Mamon. As coisas do mundo. E ele fez isso de uma forma desprendida, sem raiva, sem ódio, sem briga. Continuou amando o pai e a mãe, Dona Picalina. E ela era aquele anjo da guarda que ali estava protegendo, amparando aquele ser. Isso mostra a elevação moral desse ser que esteve conosco. Comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estará a fazer o impossível. E aí eu pergunto, quem de nós assim o faz? Quem de nós faz o que é necessário? E não é o necessário do ponto de vista material, é o necessário do ponto de vista do espírito imortal, do cumprimento da missão que eu, Robson, que vocês que aqui estão, se cumpriram fazer, se comprometeram, ou nos comprometemos a fazer. Para que quando desse retorno à pátria espiritual, não voltemos com o sentimento de quê? De culpa, de que falimos, de que não fizemos aquilo que já poderíamos ter feito. Aí vem aquela dor, aquele sofrimento, vem aquela sensação de incapacidade, vem aquela sensação de que eu poderia ter feito mais e não fiz. Então tudo isso a gente precisa repensar, refletir, porque a doutrina espírita ela surge no contexto da história da humanidade para fortalecer tudo quanto esses nobres espíritos, a exemplo de Dr. Bezerra de Menezes, que nesse mês 29 completa mais, se vivo, completaria 188 anos de existência no corpo, e que é exemplo de Francisco e de tantos outros Franciscos e Marias e Terezas e Joanas, deu o seu exemplo de testemunho de amor, que poderia igualmente ter sido um médico bem sucedido no Rio de Janeiro, que poderia ter riquezas, veio de uma família relativamente bem constituída economicamente, mas abdicou das coisas do mundo para viver a mensagem de Deus. E foi considerado o apóstolo do bem. Ele fora, parece coincidência, mas para quem não sabe também da informação, ele fora o 13º apóstolo de Jesus. Depois do suicídio de Judas, por conta da traição, que não aguentou a consciência de culpa, se matou. O colegiado dos discípulos se reuniram para escolher um que haveria de substituir. E escolheu, sabe quem? Sabe quem? Matias. E Matias era um nome romano que tinha sido dado, e era comum à época a troca de nomes, que não era outro que não foi Zaqueu. Acredite, o apóstolo bem de hoje, o Bezerra de Menezes, o bom velhinho, foi lá atrás com Jesus, que esteve junto de João aprendendo a lei do amor, a prática do bem. Foi Zaqueu, o coletor de impostos, o ganancioso, o que multiplicava as riquezas, mas que igualmente quando esse sol
que chegou à terra, a luz do mundo, disse: Zaqueu, desce daí agora, porque me convém pernoitar hoje em tua casa. E ele não falava da casa física, das paredes, da cama, da casa mental, da casa interna. E ele pergunta, olha a ordem, desce daí, sujeito. Ele é toquinho. Ninguém diz como é que ele desceu. Eu sei que ele pulou, eu sei que ele conseguiu ultrapassar a multidão e chegou primeiro que todo mundo em casa. Arrumou e o aguardou o príncipe da paz chegar. E lá eles tiveram uma conversa tal que naquele momento a luz se fez. E ele então disse para Jesus: Senhor, a partir de hoje restituirei 4 vezes mais a todo aquele que eu lesei, porque a partir de agora eu vou seguir. E ele começa a trabalhar de uma forma silenciosa junto aos discípulos. Pegou metade da fortuna, da riqueza, depois de ter dividido e pago aqueles que ele lesara. Ele então fez o quê? Ele deu uma parte para os filhos, para a mulher, para a família, guardou um pouquinho para a sobrevivência e o restante deu à casa do caminho, aos discípulos. E a partir dali foi ser um franciscano. Viver apenas do que era necessário para estar no corpo. E voltando mais recentemente, lembrando uma citação atribuída a Mahatma Gandhi, que poderíamos igualmente dizer o sol da Índia, a pequena grande alma que libertou o povo indiano. Todo aquele que tem mais do que precisa para viver é um ladrão. Quantas coisas a gente tem mais do que precisa para sobreviver? E ai de quem diga que eu sou ladrão. Porque eu comprei com meu dinheiro, com meu esforço, com meu trabalho. Isso me pertence. A gente mata quem tenta tirar aquilo que não é nosso. Porque não nos pertence. Somos usufrutuários. Tudo é de Deus. E nos pertence porque somos filhos de Deus. Então não adianta estar fazendo guerra pelas posses das coisas materiais do mundo. Ou eu entendo de uma vez por toda a lição franciscana, mas na sua origem, na sua essência, porque mais tarde também fora deturpada, ou a gente não vai conseguir dar o salto quântico espiritual para fazermos frente a essa nova fase que a Terra está chegando. E vocês sabem, está lá, salvo engano, no livro Transição Planetária, de Filomena de Miranda. Sabe que é o coordenador espiritual da transição planetária que começa no Brasil enquanto coração do mundo, pátria do Evangelho? Francisco de Assis. E eu via essa semana, hoje em particular, uma reportagem da FEB, uma entrevista, em que a pessoa que estava sendo entrevistada dizia: ele está voltando, tal qual Clara de Assis, que vocês sabem quem é. Não é outra que não seja Joana de Ângeles. E assim como ela e ele, tantos outros abnegados do bem, estão voltando para preencher a terra do amor, para fazer com que nós vivamos a essência de Deus. Então é preciso que a gente entenda que um único raio de sol é capaz... Volta aí, porque meu tempo já acabou e eu vou ficar só aqui mesmo. Que esse único raio de sol é suficiente para afastar as sombras. E é preciso que a gente entenda essa realidade para não ficarmos apenas no conceito teórico, na palavra que é bonita, porque é uma frase inspiradora. Valeu? É uma frase inspiradora atribuída a ele e tantas aquelas outras que vocês leram que estavam ali na tela. Mas o que é que eu estou fazendo desse sol
que existe em mim? Quais são as sombras que eu estou afastando na medida em que eu acendo a minha luz que existe em mim mesmo? Porque, relembrando a citação já trazida, nós somos deuses. Fazer brilhar a luz é permitir que esse sol que encandece, que ilumina e que faz parte da nossa constituição divina, brilhe. Ninguém que tenha um candeeiro deve colocar debaixo da mesa, mas em cima, para que todos que passem vejam a luz que sai de mim. São inúmeras as citações crísticas em que ele nos mostra a nossa essência divina. Esse único raio de luz representa simbolicamente a expressão de amor que eu já sou capaz de fazer para salvar ou libertar uma vida, uma alma da escuridão do mundo. Porque são muitas as almas que estão retornando à pátria espiritual em sombra, em sofrimento, em desespero e revolta, por não ter encontrado, da parte daqueles que se dizem seguidores do Cristo, um feixe de luz. Uma pequena chama daquela do vagalume, que é capaz de espantar a sombra que ali existe na madrugada. Então, amigos, mediante essa proposta, que certamente não é a primeira, mas possivelmente a 27ª, em que nós estamos repetindo a lição, relembrando os ensinos de Francisco, que possa essa citação, como aquelas outras que vocês verão durante esta semana, atribuídas também à vida e à obra de Francisco, que possa ser esta motivação, esse estímulo, esse chamamento da voz interna para despertar em nós, incontinentemente, o desejo de servir a Deus, tal qual fez Francisco de Assis quando esteve conosco, nas suas 2 últimas experiências conhecidas por nós. Porque certamente nesse trânsito ele deve ter tido outras tão significativas quanto estas 2. Na condição do discípulo de Jesus, João Evangelista. E logo depois, ainda como discípulo seguidor do Mestre Jesus, esse sol, estrela de primeira grandeza, e me parece que o nosso sol é de 5ª grandeza, segundo a ciência astronômica. Jesus é a estrela de primeira grandeza, e que se fez em carne e osso para trazer para cada um de nós, seus irmãos em evolução, a grande mensagem de amor, que ficara esquecida, e tal qual ocorrera com os seus ensinamentos, ele vai propor que viesse um novo Consolador, que haveria de relembrar os seus ensinos. Veio na feição da doutrina dos Espíritos. Mas antes que ela surgisse para nós, chegando como sol a iluminar aquele período também sombrio da época do século XIX, que nós possamos, igualmente, viver Francisco, hoje e sempre, na acústica do nosso ser, porque muito possivelmente ele espera de cada um de nós que sejamos esse raio de sol único para afastar as sombras desta rua, deste bairro,
desta avenida que nós tanto criticamos e condenamos. Que sejamos os novos apóstolos de Jesus e de Francisco, na figura do amor que espalhamos uns com os outros. No mais, muita paz, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte desse seleto grupo de companheiros que aqui estarão nesta semana falando sobre Francisco de Assis. E até uma próxima oportunidade. No mais, muita paz. Muito obrigado a todos.